Paz, Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Que alegria despertar em vocês aqui. Quão maravilhoso é ver o rosto de todos vocês, viu? Nós ficamos muito felizes. Só dá valor que tem quando você se perde. Ainda bem que nós não perdemos, né? Mas a gente foi nos afastar desses momentos. Eu fico muito feliz de ver o rosto de cada um de vocês aqui. Amém? É muita alegria. Semana passada a pastora deu um grito aqui.
Louvado, engrandecido e exaltado e santo é o nome do Senhor. O Senhor esteja movendo agora em cada coração, derramando sobre cada vida da graça dEle, da unção dEle e do poder dEle. Eu quero te convidar nesse momento a levantar suas mãos e vamos orar ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós devemos nos regozijar e nos alegrar a Ele, porque o Senhor é bom. Pai, muito obrigado por esta manhã. Te louvamos, meu Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela igreja do Senhor que se reúne nesta manhã. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor derrame da tua graça e da tua unção sobre cada vida neste lugar. Que o Senhor venha encher a tua igreja de gozo, de paz. Que o Senhor venha encher a sua igreja neste momento, ó Pai, com um júbilo sobrenatural. Como igreja do Senhor, nós estendemos as nossas mãos nesta manhã. Declaramos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Porque o Senhor é santo, o Senhor é tremendo. Nós declaramos a Ti toda a honra, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor lance por terra todo inimigo de Deus. Cerca agora a vida do Teu povo, cerca agora cada família. E em nome de Jesus, ó Deus, que esse seja um dia especial na presença do Senhor. Que a Tua glória seja derramada em cada coração. Que a Tua presença venha encher cada coração. E que em nome de Jesus o Senhor venha reinar, ó Pai. Reina com poder, reina com autoridade, reina com graça, reina com o sobrenatural do Senhor. Porque o Senhor é Deus. Aleluias! Você pode aplaudir o nome dEle novamente, com bastante força. O nosso Deus, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda exaltação. Não há nenhum outro Deus que se compare ao nosso Deus. E nesta manhã eu quero te convidar, amém? Que você venha abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15. Nós vamos estar lendo esta passagem, Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Deus tem uma palavra de vitória e de renovo, de transformação para as nossas vidas, porque Ele é maravilhoso. Êxodo 15, versículo 23 em diante, diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Repetindo, e ali os provou. Versículo 26, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Repetindo, eu sou o Senhor que te sara. E o versículo 27 diz: Então vieram a Elim, e ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. E ali se acamparam juntos às águas. O tema da nossa mensagem nesta manhã é o verdadeiro Elim. Então, o que é que significa Elim? Elim significa descanso. Então, o verdadeiro descanso
É isso que o Senhor tem para as nossas vidas nos dias em que nós estamos vivendo. Que dias são esses, pastora Manuela? Dias de batalha, dias de guerra, dias onde nós temos visto muito medo, muitas pessoas assombradas, muitas pessoas apavoradas. Mas eu quero falar para você nesta manhã que o Senhor está no controle das nossas vidas nesses dias em que nós estamos vivendo. Então eu quero me apegar aqui ao versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Após os filhos de Israel passarem pela terrível experiência de Mara, onde o deserto oferecia aos sedentos viajantes água amarga, eles chegaram a um lugar de refúgio. Deus tem um lugar de refúgio para a igreja dele nesse tempo. Deus tem um lugar de conforto para a igreja dele nesse tempo. Nós vemos que, voltando um capítulo atrás, o capítulo 14, o povo sai ali, daquela escravidão. O povo passa pelo mar vermelho ali. O povo passa ali pelo mar que se abriu, e ali o povo chega até Mara. E em Mara nós vimos o povo murmurando porque as águas eram amargas. E tem muita gente nos dias que nós estamos vivendo hoje muito amarguradas, muito entristecidas. Mas a palavra que Deus traz no meu coração para falar para a igreja de Cristo na terra hoje é que para você chegar a Elim, você vai ter que passar por Mara. O que quer dizer isso, pastora Manuela? Não tem como nós vivermos uma vida nesta terra só de bonança. Haverá dias difíceis, haverá dias de frustrações, e esses dias que nós estamos vivendo, e podemos dizer no sentido completo, porque são dias que não veio somente a um bairro, a uma cidade, a um estado, mas são dias difíceis em que o mundo está passando por ele. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus tem descanso para a minha vida e para a sua vida, independente de tudo que nós estejamos vivendo. O Senhor não perdeu o controle, e eu e você, a igreja de Cristo, vai sair dessa turbulência mais forte. Sabe por que nós estamos passando por Mara? Porque o Senhor está chamando a igreja dele para se aproximar. O Senhor está chamando a igreja dele para clamar mais, para buscar mais. O Senhor está chamando a igreja dele para crer que existe ainda um avivamento e uma nova unção para a igreja dele nesta terra, antes que ele venha. Porque é algo que nós podemos também entender nesse tempo de Mara, em que o mundo está vivendo, é que Jesus está voltando. E por que o tempo é de Mara? Porque o meu Deus, o seu Deus, nos ama, e Ele não vai abrir mão da sua vida. Então estamos vivendo um tempo agora, em que o Senhor está chamando a igreja dele para um avivamento. O Senhor está chamando a igreja dele para se posicionar. O Senhor está chamando a igreja dele para se envolver. Aonde você estiver agora, e você estiver ouvindo o que eu estou te falando, a palavra do Senhor para nós nesse dia de hoje é: se posicione, se levante, porque nós vamos sair de Mara, nós vamos entrar em Elim, no descanso do Senhor. E isso vai acontecer mais rápido se a igreja clamar. Clama-me, responder-te-ei, igreja do Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque nós pegamos a palavra de Deus e meditamos na palavra de Deus.
E nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus, que tempos difíceis sempre existiram. Sempre existiram tempos difíceis. Em 1 Samuel, no capítulo 30, oh Jesus, nós vimos ali Davi passando por um momento muito complicado. Nós vemos que Davi está ali com aquele povo, com o rei Ax, e Davi está se levantando. O capítulo 29 fala claramente sobre isso. 1 Samuel, capítulo 29, fala claramente sobre isso. Ele se posiciona ali para ir para a guerra. Mas o que acontece? O rei Ax confia em Davi. Mas os príncipes dos filisteus não confiaram em Davi, não confiavam mesmo. E tinham motivos claros para isso. E nós vimos ali Davi se posicionando para ir para uma batalha contra os judeus, uma batalha que não era dele. E ali nós vimos quando os príncipes dos filisteus se levantam e falam: o que fazem esses hebreus aqui? Ou seja, eles não queriam Davi com aqueles homens, com eles naquela batalha. E nós vimos que Davi, para estar nessa batalha, ele largou a casa dele, ele deixou a família dele e o povo dele, somente mulheres, crianças e pequenos, sozinhos ali. E enquanto ele estava ali para ir para aquela batalha, e foi dispensado daquela batalha, no capítulo 29, nós vimos ali que Ax fala com ele: volte, saia de madrugada e retorne. E quando Davi retorna, numa viagem de 3 dias, cansado e fadigado com aqueles homens, e no capítulo 30 ele chega a Ziclag, é sua cidade, ali onde está todo mundo. Ele encontra aquela cidade toda queimada, destruída. E o que mais que nós vemos ali? Os amalequitas tinham levado a todos cativos. E há uma tristeza muito grande no coração daqueles homens e no coração de Davi. Oh, Jesus! O texto fala que aqueles homens choraram amargamente. Eles se desesperaram de uma maneira terrível, porque estava tudo queimado e destruído. E no capítulo 30 mesmo, ali no versículo 6, nós vimos ali que aqueles homens ficaram furiosos. E eles intentavam acabar com a raça de Davi. Davi estava vivendo um momento de mara, de amargura, de perda e de tristeza. Mas nesse momento em que ele estava vivendo, onde havia acusadores, quantos têm sido acusados nesse tempo? Nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo e nós vemos todo mundo caçando um culpado para essa situação. Mas eu quero falar para a igreja: Deus está no controle dela. E nada disso estaria acontecendo se Ele não quisesse. Nada disso estaria acontecendo se Ele não permitisse, porque Ele é Deus, Senhor dos senhores, todo-poderoso. Ele é aquele que não perde o controle. É aquele que diz na palavra dele: não dormitará aquele que te guarda, ó Israel. Ele está atento. E ele vai continuar atento. Mas é hora da igreja correr para o Senhor e se voltar para o Senhor. E foi exatamente o que Davi fez nesse momento de desespero e de angústia. Ele buscou refúgio no Senhor. Ele entrou no Eli de Deus. Deus tem o Eli para
sua vida, um descanso para a tua vida nesse tempo de turbulência. Como assim, pastora, se o tempo é de batalha? O Senhor falava claramente nesses dias para mim, é no tempo de batalha que você e eu temos que entrar no descanso de Deus. E mesmo diante daquela situação terrível que Davi estava vivendo, ele buscou o Senhor. E o que acontece, igreja de Cristo, quando nós buscamos o Senhor? O Senhor nos ouve, o Senhor nos responde e o Senhor traz vitória. E quando Davi pergunta para o Senhor: irei eu, Senhor? Quantas vezes você está perguntando nesses dias, né? Meu Deus, o que é que eu faço? O salário diminuiu. Meu Deus, acabou o emprego. Meu Deus, fulano está enfermo. O que eu faço nesses dias? E o Senhor responde: creia na minha palavra. Fique de pé. Não se entregue, não se disperse. Até o último momento. Acredite. Porque diante dessa pandemia, de tudo que você possa estar vendo, creia, você vai ver a grande glória de Deus se manifestando. E não estou aqui falando eu e pregando um evangelho fácil. Porque para nós chegarmos aonde nós precisamos chegar, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, como Davi fez aqui nesse momento, e clamar pelo Senhor. E Deus vai nos responder como Ele respondeu para Davi: vá, meu filho, vá. E quando o Senhor decreta esta ordem, vá, porque eu sou contigo, nós podemos nos posicionar e irmos. E o Senhor diz para a igreja nesses dias: vá, clame, ore, jejue, busque, se coloque de pé, se posicione. Repreenda o pânico, repreenda o favor. Porque você, igreja de Cristo, resgatará nesse tempo, chamado tempo de pandemia, muitas vidas que estão destruídas, mortas. Porque eu creio que é tempo disso. Não é tempo da igreja se acovardar. Não é tempo da igreja temer. Não é tempo de entrar em pânico. Mas é tempo de buscar o Senhor, porque Ele está no controle da situação. Nós não vamos retroceder. Então, se você estava vivendo uma crise, antes dessa crise mundial surgir, eu sei que essa crise que você estava vivendo se tornou pequena e insignificante. Por quê, pastor? Porque o Senhor quer que nós venhamos tirar os olhos das crises sem significado, que nem chegam a ser crise. O Senhor está chamando a igreja dele para sair dos mimos, das birras, das pirraças. Não quero, não vou, desisto disso, desisto desse emprego, desisto desse filho, desisto deste casamento, desisto. O Senhor está chamando a igreja dele para falar: não é hora de desistir, mas persevere, porque Ele vai mudar tudo. E Ele vai transformar a sua vida numa vida cheia de poder, de graça e unção. Não tem como chegar a Elim sem passar por Mara. Quem está entendendo? Muitos morrem no deserto de Mara. O que você quer dizer com isso, pastora? Por que morrem no deserto de Mara? Porque existe alguma água amarga. Muitas vezes, se só tiver essa água amarga, a igreja do Senhor vai ter que tomá-la. Mas é para algo muito maior. Então é tempo de acreditarmos que nós vamos vencer,
Porque a palavra do Senhor nos garante isso. O meu justo vai viver da fé. E se ele retroceder, não terá prazer nele a minha alma. Eu e você, como igreja, vamos vencer. Mas em unidade. Em unidade, crendo que vai acontecer algo tremendo e sobrenatural. Eu não sei como você está nesse dia que você entrou hoje. Mas o Senhor sonda o teu coração e te diz: busque-o. Clame-o. Como Davi fez. E nós vimos ali. E quando ele busca, e o Senhor responde, e ele parte ao encontro de trazer de volta aquilo, tudo que eles tinham, desde as mulheres, crianças e os pequenos, que tinham sido levados, cansados, porque eles já vinham de 3 dias de viagem, fadigados. A Bíblia fala que eram 600, mas que 200 ficaram no caminho, devido ao tamanho cansaço que eles estavam. Vai lendo lá, capítulo 30, você vai lendo. E é tremenda a palavra de Deus, porque esses dias são dias de nós pegarmos a palavra e mastigá-la e lê-la, porque lá nós vamos ver que Deus tem livramento para qualquer tempo que nós estamos vivendo. Aqueles 200 ficaram. Vamos com os 400. O que essa parte desse texto fala, queridos? Que nós vamos ter que batalhar por alguns que estão no caminho. Que nós vamos ter que batalhar por alguns que não estão suportando esse tempo. Alguns que se entregaram à circunstância e à situação e estão apavorados. Nós vamos ter que falar para esses 200, podem ficar, descansem. E nós vamos ter que seguir, interceder por eles, lutar pela família deles também, porque sempre haverá no meio do povo de Deus aqueles que não retrocedem. Você faz parte desses, dão glória a Deus. Não retroceda. Deus é maravilhoso. E no caminho indo ali para resgatar todas aquelas famílias, propósito de Deus. Quando Deus fala com você, vá. Quando Deus fala com você, faça. Deus vai na nossa frente e Ele move tudo em nosso favor, porque Ele é Deus que vem ao nosso socorro. E ali na caminhada de Davi com aqueles homens, com aqueles guerreiros, indo para a batalha para resgatar a família dele, ele encontra um egípcio caído, doente, que foi deixado para trás, porque estava doente. Ele cuida daquele egípcio, ele dá para ele comida. Não é uma coincidência. E aquele egípcio fala para Davi: estivemos em Ziglag, queimamos tudo, destruímos tudo. Por um momento ele teve medo de Davi matar. Mas tinha sido providência de Deus ele ter ficado para trás. Deus vai sempre colocar no nosso caminho uma direção para seguirmos. Quem está entendendo? Deus está sempre colocando no nosso caminho uma direção a seguir. E aquele egípcio mostra a Davi aonde está a tropa, aonde estavam todos. E ele chega naquele lugar. E a palavra de Deus, que é maravilhosa e tremenda, fala que eles entraram naquele lugar. E ele resgatou a todos.
E foram grandes os despojos. E ele volta com a família dele resgatada e restaurada. O que eu quero dizer nesse tempo que se chama hoje? Deus quer usar você de maneira sobrenatural. E é nesse tempo de crise, igreja do Senhor, aonde chega a minha voz, aqueles que estão assistindo, Deus quer usar você nesse tempo que se chama hoje, para resgatar aqueles que estão à sua volta, que já desistiram, alguns que estão pensando em se matar, alguns que estão pensando que acabou. Deus vai usar você para este novo começo, porque eu creio num tempo novo, num grande avivamento na igreja de Cristo. Creia nisso e acredite nisso. Davi resgatou a família dele. Pode ser que não seja a sua família que você esteja precisando resgatar nesta manhã, mas se for, tenha certeza que o Senhor está com você nesta batalha. E não desista da sua família por nada. O nosso tempo é curto. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes o inimigo peleja contra a nossa família, contra as nossas vidas de uma maneira muito profunda, para nos fazer ficar no caminho. Mas a igreja de Cristo está sendo chamada para o tempo que se chama hoje, para se posicionar. Não desista. O Senhor te chama para resgatá-los. O Senhor te chama para resgatá-los. Mesmo em tempo de grande peleja e dificuldade, Deus tem um descanso para as nossas vidas. E eu não estou falando aqui de um descanso porque os dias são tranquilos, porque quando está tudo bacana, é fácil descansar. Mas o Senhor está chamando o povo dele para entrar no descanso dele, para entrar em Elim, no tempo de turbulência que nós estamos vivendo hoje. Porque mar é necessário. Frustrações muitas vezes são necessárias. Decepções são necessárias. Porque aí quando nós chegamos em Eli, no oásis de águas cristalinas, nós entendemos que todo tempo de mar o Senhor estava conosco. E nós valorizamos o tempo de Ele. Nós nos regozijamos no nosso Deus. Então eu quero te desafiar nesta manhã a se posicionar, a alegrar o teu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A marchar e seguir em frente. Porque ainda que os dias sejam dias de peleja, Deus tem descanso para a igreja dele. Deus tem refrigério para a igreja dele. Porque nós não vivemos de estatísticas. Nós vivemos pela fé. O meu justo viverá da fé. Então é tempo de se posicionar. É tempo de nós amarmos mais. É tempo de nós honrarmos mais. E acima de tudo, é tempo de nós olharmos a nossa volta e ajudar aqueles que estão com grande dificuldade. Queridos, tem muitos irmãos aterrorizados. E você tem palavra. Você tem a unção de Deus na sua vida. A igreja do Senhor tem a unção. E nesses últimos dias, Deus derrama uma unção nova para você e para mim, para nós declararmos: o nosso Redentor vive. Ele se levantará e Ele vai trazer vitória.
povo de Deus vai sair mais forte, avivado, com uma nova unção. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém, queridos? Mas esse tempo de hoje é tempo de posição. É tempo de posição. É tempo de chamar a responsabilidade e partir para cima, sabendo que o Senhor está na nossa frente. Leve uma palavra de graça, leve uma palavra de fé, leve uma palavra de transformação e se posicione como igreja. Porque Deus vai usar a igreja dele para mudar a história. Antes nós falávamos, desta nação. Deus vai mudar a igreja dele. Vai usar a igreja dele para mudar o mundo. Através das orações. Através dos clamores. Alguém questiona no coração, mas pastora, parece que o Senhor não está nem nos ouvindo. Eu digo para vocês, o Senhor está atento a cada oração feita. Neste lugar, fora desse lugar, no seu quarto e no secreto. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. É por isso que essas portas foram abertas. Porque o levante do inimigo tem sido grande. Mas não se assuste. É porque os dias se aproximam. Jesus está voltando. Eu orava nesses bancos pela manhã essa semana e o Senhor falava claramente comigo. Tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Ele está vindo, igreja. Nós cantamos e falamos tanto isso, não é? Pois esses dias estão se aproximando. Mas o Senhor está falando para cada um de nós. Se levante. Porque esta é a minha última chamada para a igreja. Haverá um avivamento, restauração de vidas. E o Senhor resgatará o povo dele. Creia nisso. Creia nisso. E deixe o Senhor te usar com poder, autoridade e ousadia. Não retroceda. Amém, queridos? Não retroceda. Não desista. Não abra mão de quem você é em Cristo. Por causa do que está sendo falado. Creia. Deus tem cura, queridos. O nosso Deus é Deus de cura. Versículo 25 diz assim: ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenância, e ali os provou. Estatutos. Ou seja, ali ele pôs ordem na casa. É tempo de pôr ordem na casa. Ali, ele os provou. E depois dele ter feito isso, ele disse: se vocês ouvirem atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é o Senhor que te sara. E aqui a palavra de Deus está nos dando uma direção. Se posicione, conserte, põe no lugar aquilo que precisa ser colocado. Ande nos mandamentos e nos estatutos do Senhor. E Ele
vai estar adiante de cada um de vós, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo milagres e operando maravilhas. Amém, queridos? Quem entende isso? Glória a Deus. O Senhor, Ele é tremendo. O Senhor é maravilhoso. Tem uma outra palavra no livro de Neemias, que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas existe algo que eu quero falar para vocês no livro de Neemias. Quando Neemias 4, no versículo 9, ele fala: nós oramos e nós colocamos guardas dia e noite. O tempo que nós estamos vivendo é esse, de orarmos e de colocarmos guardas e estarmos atentos a tudo que é necessário que seja feito. Amém, queridos? Lute pelos seus, lute pela tua casa, se posicione, porque Deus vai mudar a história que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Vamos orar? Você que está em casa, se coloque de pé e levante as suas mãos. Vocês que estão aqui, é maravilhoso estar aqui com a igreja de Cristo, glória a Deus! E mesmo aí com essas máscaras, eu te convido a abrir a sua boca agora e a orar, amém? Porque o tempo que o Senhor está falando conosco agora, o que Ele está dizendo para nós é isso: ore, clame, porque Ele vai trazer restauração e avivamento para a igreja dEle. Quando todos estão desanimados e prostrados, Ele vai trazer avivamento. Então descanse no Senhor. Vamos orar para que o Senhor, amém, leve cada um de nós a Ele, ao lugar de descanso, em nome de Jesus. Senhor, nós nos alegramos no Senhor e na força do seu poder nesta manhã. Nós bendizemos o nome do Senhor, porque de um modo tremendo, de um modo maravilhoso, Pai, o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem pelejado todas as nossas pelejas, ó Pai. E mesmo, meu Deus, que muitos estão vivendo o tempo de Mara, nós estamos, em nome de Jesus, declarando nesta manhã: você não vai morrer em Mara, porque Deus tem Eli. Deus te leva a um lugar de descanso através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, através do sacrifício dele ali naquela cruz, Ele nos levou para Ele. Nele nós movemos, nele nós existimos, nele nós somos. Jesus nos comprou por preço de sangue, para que mesmo em tempo de batalha e de guerra, nós estejamos em Ele, lugar de descansos, assentados nas regiões celestiais com Ele, Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Oh, Ele é Deus. Ele é o Senhor que restaura. Ele te sara. Ele sara a tua casa nesta manhã. Em nome de Jesus, que a tua família seja restaurada. Que ainda que muitos dizem que há um momento de crise, fome, desespero, o Deus que nós servimos é Deus de graça, é Deus de abundância. Não dormitará aquele que te guarda, ó Israel. Não dormitará aquele que te guarda, ó Israel. Não esteja ansioso nem aflito, Rechemanás. O Senhor é aquele que te guarda. É tempo de grandes testemunhos. Sabe por quê? Estamos vivendo tempo de grandes pelejas. Mas
o Senhor nos garante vitória. Vós calareis e se posicionar abaixei de pé, e o Senhor pelejará por vós. Eu sou o Deus que te sara. Entre em Eli, entre no descanso dele. Sejam restaurados, sejam sarados, sejam abençoados. Eu ministro a unção dobrada do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo nesta manhã, sobre o povo de Deus que se reúne nesta terra. Ó, recebe aí bálsamo, recebe bálsamo e refrigério. Você que está em casa neste momento e chora, eu te digo, o Senhor te sara. O Senhor te sara. Receba a cura, receba a libertação, receba o milagre de Deus sobre a tua vida. Entre em Eli, entre em Elim, lugar de descanso, de bálsamo, de águas cristalinas. Elim não é ainda a Canaã de Deus, mas é um oásis de paz. Então mesmo aqui nesta terra, você pode viver o Elim de Deus, a paz de Deus. Deus tem água cristalina para você, igreja, nesse deserto. Porque Ele é fiel. Oh Senhor, derrama o teu bálsamo, derrama o teu milagre, derrama a tua cura e a tua restauração. Essa é a nossa oração nesta manhã, crendo na vitória, crendo na vitória. A presença dele é real nesse lugar. Arabaxou, a presença dele é real.
Glória a Deus. Tudo isso aconteceu no deserto, né, irmãos? O Senhor é maravilhoso porque Ele cuida do pior lugar. Ele tem o melhor para nós. Amém? E então é assim que Deus faz. Águas amargas se tornam águas doces. E depois o Senhor tem águas melhores ainda. Por isso que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim. Ele é essa fonte de água que nunca para de jorrar. Ele tem essa água, que é o seu Espírito Santo, que jorra no meio do deserto, mata a nossa sede, sacia, que nos ajuda a vencer o calor, a dificuldade, os problemas. O Senhor disse: eu não te deixarei órfão, estarei sempre convosco. O Senhor abençoe a vida da pastora Manuela, a palavra de Deus para a nossa vida. Nós possamos ficar com essa palavra, que podemos sim encontrar águas amargas pelo caminho, se tornarão doces, e o melhor de Deus ainda está por vir. Queria que nós orássemos ainda pelo Brasil. Amém? Vamos orar. Nosso culto não está demorando muito, no máximo 1h10, no máximo, nós estamos fazendo dentro dos decretos. Amém? Nós vamos orar pelo Brasil. Não sei se o Bolsonaro já colocou o novo ministro da Saúde. Nós vamos orar para que o Senhor levante o novo ministro da Saúde, um homem que realmente tenha coragem de encarar, porque o negócio é sério e precisa de alguém que vai realmente à frente, ajudando nessa questão. Então eu queria que você levantasse as suas mãos. A semana foi uma semana de oração aqui de 6 a 7 da manhã, tremendo. Deus maravilhoso nos abençoou aqui. Amém? E nós estamos orando, pegando firme na oração em favor da nossa nação, porque só Deus para sustentar. Mas nós queremos mais uma vez, uma igreja do Senhor, levantar um clamor em favor da nossa nação. Sabemos que o Senhor está na direção desse país, e sabemos também que a sua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Senhor, que o Brasil seja, Senhor, uma nação do Senhor. E a nossa oração agora, como igreja, é para que o Senhor abençoe, para que seja levantado, colocado um novo ministro da saúde. Levanta aquele a quem o Senhor quer, porque o Senhor, ó Deus, é que coloca todos os cargos e todos os cargos que existem pertencem ao Senhor, e nenhuma autoridade é estabelecida se não for pelo Senhor. Por isso nós oramos agora, e o Senhor venha levantar o ministro de acordo com a vontade do Senhor, em nome de Jesus, que vai ajudar, ó Pai, na direção do Senhor. Abençoe em nome de Jesus, nós te pedimos. Abençoe o governo dessa nação. Abençoe o governo dessa nação. Abençoe, Deus, a saúde dessa nação. Age poderosamente, Senhor. Abençoe os médicos, os enfermeiros e todos aqueles que estão na linha de frente combatendo contra o mal, ajudando pessoas enfermas. Que o Senhor esteja dando vitória. Cremos no teu mover, no teu agir, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Te adoramos e entregamos em tuas mãos. Muito obrigado. Receba toda a honra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus esteja abençoando, irmãos, poderosamente. Amém? 19 horas, nós vamos ter o culto novamente, sempre nesse tempo, né? Amém? Quem trouxe sua oferta, quiser ofertar, dizimar, pode colocar aqui. Quem na igreja ou familiar estiver passando luto, de repente está vivendo um momento de dificuldade, precisa de uma cesta ou de comprar algum remédio, amém? Fale conosco, ok, gente? Em nome de Jesus. Então é isso. Que Deus esteja abençoando poderosamente a cada um, e vamos permanecer firmes
Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos lá adorar o Senhor.